a ideia aqui nesse vídeo não é te alarmar não, tá? É só chamar a tua atenção pro perigo que o Fluminense pode estar correndo nos próximos meses aí, ou nas próximas semanas, vai. No mês de agosto, no Campeonato Brasileiro, tá? Eu sei que a gente já tem uma pontuação elevada e tudo mais. Você pode discordar, achar que eu tô sendo alarmista, mas fica até o final desse vídeo que você vai entender a observação importante que eu vou trazer pra você aqui. Eu acho que o sinal de alerta tem que ficar ligado, tá? Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, vídeos todos os dias, lives todos os dias aqui. Vamos estar junto do Fluminense aí, mesmo nesse momento aí de muita dificuldade, né? A diretoria fazendo questão de ficar cada vez mais longe do seu torcedor, tá postando as coisas nas redes sociais como se nada tivesse acontecendo. E, cara, pra mim isso aqui é muito impactante. O GE publicou isso aqui no dia de ontem, tá? Mas acabou que eu não fiz live aqui no canal ontem à noite. Eu fiz de meio-dia às 13 e pouca da tarde, foram mais 3 horas de live ontem à tarde, e eu não compartilhei isso aqui com vocês. Então, eu queria que vocês assistissem o setorista do GE do Fluminense falando como foi o dia seguinte da nossa eliminação pro Vasco. Presta atenção, bastidores exclusivos do GE, tá? Bastidores do dia seguinte da eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. A representação do elenco tricolor foi marcada por reuniões de cobrança entre elenco, comissão técnica e diretoria tricolor. Nesse momento, a opção foi pela permanência de Luiz Ubeldia no cargo de treinador, apesar da sequência de 6 jogos sem vencer. Ele fica pelo menos até sábado, quando tem um clássico contra o Botafogo, às 21 horas no estádio Newton Santos. Como isso aqui é um react do que ele tá falando, pelo menos até sábado. Preste atenção nas palavras que ele usou. Pelo menos até sábado. Qual o sentido que tem de você manter o Zubeldia até sábado e, caso o Fluminense perca do Botafogo, demitir ele? Se não tem convicção no trabalho, se com uma derrota pro Botafogo ele vai ser demitido, pra que manter? Vai jogar contra o Rivadavia no Maracanã com o Marcão, com técnico interino? Esse é o planejamento do Fluminense? Pelo Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores ficaram incomodados com decisões recentes do Zubeldia e a falta de critério na escolha de quem vai jogar. Houve também quem se sentiu jogado na fogueira, por ser acionado só em jogos grandes ou quando o time está perdendo em situações adversas. Ganso. Porém, não existe um motim ou um movimento dos jogadores para derrubar o treinador argentino. A sensação internamente é de que o quadro é reversível ainda com o Zubeldia no comando. Alguns jogadores ficaram incomodados por entrarem na fogueira, ou só quando o time já tá perdendo. Quem são os jogadores? São os donos do vestiário do Fluminense? Sempre foram? Cano, Ganso? Será? Que o Ganso estava sendo sacaneado? Tava mesmo, né? Não entra nunca, não entra nem nos amistosos contra o Nova Iguaçu. Aí, pra esse jogo, o Zubeldia colocou ele numa fogueira total. Então, com certeza, o descontentamento, um desses caras é o Ganso. Não tem como não ser. E ele tem razão, tá? Ele conseguiu fazer esse time jogar muita bola no começo do Campeonato Brasileiro e no começo da temporada, e todas as peças que ele tinha naquela época ainda estão no elenco. Ainda tem o acréscimo do Thiago Silva e do Hulk. Então, existe sim a aposta de que isso pode voltar a dar certo. Mas a pressão tá aí, porque tem jogo da Libertadores na próxima terça-feira. Há também uma divisão de responsabilidade interna. Os jogadores sabem que eles podem jogar melhor e que o problema vai além da tática. Muita gente está jogando abaixo do que pode e do que vinha jogando na temporada, o que, entre aspas, alivia um pouco a pressão sobre o treinador. O foco principal é na partida das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima terça-feira, às 19 horas, contra o Independente Rivadavia no Maracanã. O Fluminense precisa abrir bem a eliminatória, porque decide a vaga nas quartas de final, fora de casa, em Mendoza, na Argentina. E aí, o que acontece? Acredita-se que o trabalho ainda pode ser revertido. Você que tá me assistindo aí, acredita que o Zubeldia possa reverter esse cenário? Você tem convicção disso? Porque eu não tenho absolutamente nenhuma, tá? Pra mim, o trabalho do Zubeldia bateu no teto já antes da Copa do Mundo e agora é um trabalho regressivo. Ele só vai piorando, piorando, piorando. Já fomos eliminados da Copa do Brasil pro Vasco. Sabe o que me chama mais atenção, gente? Deixa eu até voltar para outra tela aqui. Sabe o que me chama mais atenção? Ainda vou falar do assunto principal desse vídeo, tá? É que, assim, a gente... É o 4º vexame seguido que o Fluminense passa com esse treinador, com essa
comissão técnica, com esses jogadores, e nada acontece. Nenhuma mudança aconteceu. São as 2 eliminações pro Vasco em 2 Copas do Brasil diferentes. É a perda da final do Campeonato Carioca, onde o Flamengo estava entregue, os jogadores querendo derrubar o treinador, com a colocação do Otávio para bater ali o pênalti decisivo. E a virada pro Vasco, depois de estar ganhando de 2-0 e perder 3-2. Ou seja, são 3 cenários ruins contra o Vasco e a perda de título pro Flamengo. E absolutamente nada aconteceu. O dia ontem no Fluminense foi um dia normal, como outro qualquer. O Fluminense está se apequenando, tá com a mentalidade de Novo Horizontino, tá com a mentalidade de São Caetano, de Olaria. Então quer dizer que depois de 4 vexames seguidos, em menos de um ano, nada acontece. Absolutamente nada. Olha, eu vou te contar. Eu já vi diretoria omissa. Eu já vi presidente omisso. O Brasil tem alguns. Mas igual o Matheus Montenegro, igual o Mário Bittencourt agora, cara, eu vou te falar, viu? Eles estão conseguindo se superar a cada notícia que sai sobre o Fluminense. Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é o seguinte, rapaziada. A gente falava muito preocupado o tempo todo com Copa do Brasil, a gente muito preocupado o tempo todo com Libertadores e meio que ignoramos isso aqui, né? Meio que deixamos o Brasileirão de lado. Se você olhar pra tabela agora e ver o Fluminense com 34 pontos, você vai falar assim, o Fluminense tem alguma chance de rebaixamento? Porra, Dezão, você tá maluco. A gente vai brigar por uma vaga na Libertadores. Era o que eu achava. Mas como a confiança ela foi quebrada completamente da parte do clube para com seu torcedor, pelo menos eu, tá, pessoal? Eu respondo por mim, não respondo pelos senhores e as senhoras que estão me assistindo aqui. Eu não confio em ninguém no mundo fluminense hoje. Mundo fluminense, eu quero dizer, diretoria, comissão técnica, jogadores. Eu não confio em nada e nem ninguém que venha dentro do Fluminense hoje. Nada! O Fluminense, nos últimos 5 jogos, não venceu. Então ele já tá 5 jogos sem vencer. Preste atenção nisso aqui. São 4 empates e 1 derrota. E o que eu quero mostrar pra você aqui agora? A sequência dos próximos 7 jogos do Fluminense. E aí vocês vão ver que a minha preocupação, ela não é exagerada. Pelo menos eu acho, né? Se você achar que eu tô sendo exagerado em se preocupar com o rebaixamento, beleza. Mas vê esse vídeo até o final. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora. O Fluminense enfrenta o Botafogo amanhã, dia 8/8, meu aniversário, 4.6 turbo, motor aspirado. O Fluminense enfrenta o Botafogo no Newton Santos. A tendência é o que nesse jogo aqui? Fala pra mim. Eu sei que vai aparecer um monte de torcedor tricolor pachecão, que nunca fala que o Fluminense perde. Eu também já fui assim há muito tempo. Mas como eu não confio mais nesse time, nada que venha do Fluminense hoje eu confio, depois do que eles já fizeram 4 vezes seguidas em clássicos, o Fluminense não vence um clássico há 7 jogos. Pra mim isso aqui é tendência de derrota. O Botafogo tá treinando 2 semanas pra esse jogo. O Botafogo não jogou nos últimos quase 15 dias. Pra mim isso aqui é tendência de derrota, tá? O Fluminense vai ficar com 34 pontos. Na 23ª rodada, o Fluminense enfrenta o Palmeiras no Maracanã. Detalhe, esse jogo aqui vai ser o jogo que estaremos entre os 2 jogos contra o Rivadavia. Você acha que vai ter time titular? Você acha que vai ter Zubeldia aqui? Qual é a tendência desse jogo aí? Sendo muito sincero, hoje, depois que esses caras já mostraram, depois da vergonha que eles fizeram a gente passar, da humilhação que eles fizeram a gente passar no Maracanã, qual você acha que vai ser o resultado desse jogo aqui? Pra mim, vitória do Palmeiras, tá? É a tendência. Pode acontecer um resultado diferente? Pode. Qual é a tendência? Vitória do Palmeiras. Continuamos com 34 pontos. 24ª rodada, o Fluminense pega o Remo. Aí, amigão, se não vencer o Remo, vai vencer quem? Com todo respeito. Aí vai ter alguém que vai falar assim, Dezão,
A gente não venceu o 18º. Como é que a gente vai vencer o 19º que tem a mesma pontuação do 18º? Olha onde o Vasco tá no Campeonato Brasileiro. Olha as atuações que o Fluminense fez contra o Vasco. O Remo tem a mesma pontuação do Vasco, 21 pontos. Aí eu te pergunto, qual a garantia que você me dá que o Fluminense vai ganhar do Remo? Mas beleza, vamos ser otimistas. Fluminense vence o Remo, vai para 37 pontos, sai do 34, vai para 37, beleza. 25ª rodada, o Fluminense pega o Atlético Paranaense fora de casa. O nosso retrospecto lá é o pior possível, tá? Tendência aqui, derrota. Então vamos lá. Botafogo, Palmeiras, derrota. Tendência, não tô falando que já perdeu. Tendência de derrota. Sendo muito realista, não sendo fanático aqui de ficar falando coisas que esse time não dá motivos pra gente acreditar. Essa é a questão. Eu quero muito ter motivo pra chegar aqui e falar que o Fluminense vai vencer o Palmeiras, que vai vencer o Atlético fora. Esse time, esse treinador, essa diretoria não me passam essa convicção, não me passam essa segurança. Consecutivamente, eu não acredito. Tendência de derrota, dia 30/8, tá? Então, olha só, hein? São 3 derrotas e 1 vitória nos 4 jogos seguintes. Vamos lá, 26ª rodada. O Fluminense pega o Vasco no Maracanã. Bom, dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Vamos pro próximo jogo. 27ª rodada. O Fluminense pega o Atlético Mineiro fora de casa. Esse time fora de casa quase não pontua. Jogar na Arena MRV sempre é difícil. E lá é gramado sintético, onde a gente não performa também. Qual é a tendência disso aqui? 13 de setembro. E depois, Dezão? Depois vai vir uma molezinha em casa, né? Vai vir um time da zona do rebaixamento. Vai vir o Corinthians fora de casa. E aí, o que você me diz dessa sequência aí? Fala pra mim. Os 3 próximos jogos, agora, Botafogo, Palmeiras e Remo. Os 3 últimos jogos, Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians fora de casa. Atlético Mineiro e Corinthians fora de casa. O que você me diz sobre isso? Eu tô exagerando? Quando eu falo que eu me preocupo com a tabela do Campeonato Brasileiro? Eu tô sendo catastrófico? É uma preocupação exagerada? Eu tô ainda impactado pela nossa eliminação na Copa do Brasil? Opina aí, cara. Fica à vontade, tá? Desde que você não xingue aí, não falte com respeito, né? Tô exagerando? Quantos pontos você acha que o Fluminense faz nesses jogos aqui, gente? Com o que esse time tá apresentando, com o que esse time tá jogando, com a postura vagabunda que eles têm. Toda vez que tem que jogar um jogo decisivo, um jogo grande. Me fala, quantos pontos a gente faz nesses jogos aí? Ah, Dezão, vamos fechar até a 30ª rodada? Vamos fechar. 29ª, a gente pega o Coritiba no Maracanã. O Coritiba hoje ocupa a 11ª colocação com 27 pontos. O normal, para um time que honra as calças, é ganhar do Coritiba no Maracanã, né? Depois, na 30ª rodada, Fla-Flu. Simplesmente um Fla-Flu. E aí? Diz pra mim, de coração, os próximos 10 jogos do Fluminense, quantos pontos você acha que a gente faz? De 30, a gente vai fazer quantos pontos nessa sequência aí? Fica à vontade, deixa aí nos comentários. A gente tem 34 pontos. Segundo a minha expectativa, sendo positivo, a gente faz 6 pontos. A gente ganha do Remo e ganha do Coritiba no Maracanã. E só. Galera, desculpa. É o que eles estão mostrando pra gente. Eles não respeitam o torcedor, eles não têm carinho, não têm gratidão, não têm consideração com o torcedor. Esse time não passa confiança. Esse treinador perdido completamente. E a diretoria, depois de mais um vexame, insiste em manter o cara lá. Então, pra mim, ó, é ladeira abaixo. Talvez rebaixamento não vai acontecer esse ano, não. Porque
Mesmo se a gente nos próximos 10 jogos ganhar só 2, 6 pontos de 30, a gente vai a 40. E aí vão ficar faltando 8 jogos para fazer 6 pontos. É quase impossível de não fazer. Então, a gordurinha que foi criada no primeiro turno talvez salve a gente de um vexame maior. Porque se depender da diretoria do Fluminense, da comissão técnica e dos jogadores, amigão, eu não quero nem pensar o que poderia acontecer no Campeonato Brasileiro, tá? Mas deixa a tua opinião, fica à vontade. Sei que o Foras do Meu Dia vai estar forte aí. Tem o meu Foras do Meu Dia também. Mas olha, é preocupante, desesperador, desanimador o dia seguinte da vergonha que aconteceu contra o Vasco ser um dia normal no CT Carlos Castilho como outro qualquer e o Zubel Dia ser mantido no cargo. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Vou ler todas, tá bom? Tamo junto. Fiquem com Deus, forte abraço e dias melhores virão pro Fluminense, se Deus quiser.